Você tem algum tipo de pessoa que você não gosta? Não uma pessoa específica, mas um determinado traço, um tipo que faz você antipatizar com algum indivíduo? Eu antipatizo com alguns tipos de pessoas. Por exemplo, bolsominions, pessoas que não gostam de gato, bolsominions, pessoas que falam alto no cinema, bolsominions, pessoas que jogam lixo na rua. Mas há um tipo especial de pessoa pelo qual eu tenho profunda antipatia. E não estou sozinho nisso, já que eu compartilho dessa versão com um dos maiores pensadores do século XX. Eu sou o Diego, professor, livreiro, tradutor e apaixonado por livros. Venham saber por que eu, assim como Antônio Gramsci, odeio os indiferentes. Avanti o popolo alla riscossa, bandiera rossa trionferà. Antonio Gramsci formò il partito. Antônio Gramsci é um dos maiores, se não o maior, exemplo de coragem intelectual e força de vontade do século XX. Ele nasceu na Sardenha, uma ilha da Itália, em 1891, e desde menino ele tinha uma saúde muito frágil. Ele sofria de um problema na coluna que o deixou corcunda. Mas esses problemas de saúde não foram suficientes para impedi-lo de seguir sua grande paixão, que era estudar. Seguindo seus estudos, ele foi para Turim, a maior cidade industrial da Itália da época, onde se envolveu com o movimento operário e se tornou jornalista do jornal Avanti. Ele se envolveu em todas as controvérsias do socialismo italiano de sua época, viu a eclosão da Revolução Russa, acompanhou as célebres greves operárias de Turim em 1922 e acompanhou com muita preocupação o desenvolvimento do fascismo. Eleito deputado em 1924, ele usou seu cargo parlamentar para continuar a luta contra o fascismo. Em certa ocasião, ele fez um discurso que ficou célebre, onde ele denunciava todas as ideias mentirosas do fascismo, e tanto que obrigou o próprio Mussolini em pessoa a responder a ele num debate. Em 1926, ele foi preso e julgado de acordo com as leis fascistas da época. Acusado de conspiração, ele foi sentenciado a mais de 10 anos de prisão. E ele ficou preso até o fim dos seus dias, em 1937. Na ocasião em que ele deu o veredicto, o juiz fascista que o condenou disse textualmente: "Precisamos impedir que esse cérebro funcione pelos próximos 20 anos." Essa era a intenção do regime fascista ao prender ele e diversos outros lutadores sociais. Mas, no caso do Gramsci, não conseguiram. Apesar de suportar um regime de prisão muito rigoroso, o Gramsci se recusou a se deixar domesticar ou abandonar o trabalho intelectual que ele vinha fazendo. Então ele lia tudo que lhe caía nas mãos, continuava escrevendo em pequenos cadernos escolares com lápis mesmo e continuava estudando. E, nesses pequenos caderninhos escolares, ele escreveu e desenvolveu diversas reflexões sobre os mais variados temas. E, apesar de ele ter morrido sem ver o fim do fascismo, a sua obra permaneceu. Os seus companheiros de prisão e sua família conseguiram retirar vários dos cadernos que ele escreveu da prisão, preservá-los e publicá-los depois da Segunda Guerra Mundial. Conhecidos como Cadernos do Cárcere, esses escritos são um testemunho vivo do triunfo do intelecto e da força de vontade contra a ignorância e o fanatismo. Apesar de terem sido escritos sob a censura da prisão e que, portanto, o Gramsci não tinha liberdade de escrever do jeito que ele gostaria de ter escrito, por causa disso, esses cadernos, em muitos trechos, eles parecem um pouco difíceis ou obscuros. Mas, apesar desses obstáculos, eles contêm reflexões valiosas sobre diversos temas que depois se tornaram parte do debate e do vocabulário comum das ciências humanas. Conceitos como hegemonia, transformismo, fordismo, a relação entre Estado e sociedade civil, que muitos de vocês já devem ter visto em algum momento, são todos conceitos que foram desenvolvidos pela primeira vez pelo Gramsci. Vocês aí, meus ex-alunos do curso de Serviço Social, vocês devem lembrar bastante do Gramsci, não é mesmo? O Gramsci foi publicado pela primeira vez no Brasil ainda na década de 60, em plena ditadura militar, graças principalmente ao trabalho de tradução e edição do Carlos Nelson Coutinho. A princípio, essas traduções foram reunidas em edições temáticas, que reuniam diversos escritos dele sobre determinados temas. Posteriormente, foram publicados Cadernos do Cárcere segundo a linha cronológica, seguindo a edição italiana. E agora, a Boitempo iniciou uma nova publicação das obras dele, cujo primeiro exemplar é esse aqui, que reúne os textos do Gramsci do ano de 1917. Com esse livro, coletânea inédita de artigos do jovem jornalista socialista publicados em 1917, inauguramos a coleção Escritos Gramscianos, que se propõe a reunir sobre diversos temas e formatos os textos desse originalíssimo pensador marxista. Nosso objetivo é divulgar, com o devido cuidado editorial,
uma voz que as forças retrógradas tentaram calar muito cedo e que, no entanto, repercute através dos tempos e tem muito a dizer para as atuais e futuras gerações. E eles não podiam ter começado melhor, já que hoje em dia, frente à ofensiva desses grupos reacionários, é muito comum a gente ver expressões de desânimo, apatia, até mesmo de desespero de pessoas ligadas aos movimentos sociais. A essas pessoas, o Gramsci tem um conselho que acompanhou ele desde os anos da sua juventude, que era que precisamos combinar o pessimismo da razão com o otimismo da vontade. Ou seja, não devemos nos iludir, devemos encarar a realidade de frente. Mas não podemos deixar que isso se torne um obstáculo para a ação. Isso se torna evidente lendo os artigos dessa edição aqui. São artigos curtos, escritos para jornais, então muitos são conjunturais, mas que deixam transparecer em suas linhas o compromisso ético-político que acompanha o Gramsci desde a sua formação e que o acompanhou até o resto dos seus dias. Então o que vemos aqui são os primeiros esboços das linhas de pensamento que vão se tornar parte integrante do pensamento gramsciano. O mais importante deles, a construção, por meio da vontade consciente dos homens e mulheres, de um projeto ético-político de transformação social. A certeza de que são os seres humanos que fazem a história, mas para fazer a história de forma consciente, eles precisam forjar uma vontade coletiva baseada nos interesses de classe. Agora, como forjar essa obra coletiva? Bem, essa era uma incógnita que ele buscou resolver durante toda a sua vida. Nesses escritos estão as primeiras análises que o Gramsci fez das revoluções russas, a de fevereiro e a de outubro. Análises que eram prejudicadas pela censura militar que a Itália vivia naquela época, já que era um país em guerra. Mas, apesar dessa censura, Gramsci percebeu a grande novidade da Revolução Russa de outubro, que apontava para uma alternativa aos horrores do capitalismo e da guerra. Contudo, o mais importante, o mais fundamental desses artigos é o compromisso que o Gramsci assume aqui de ser um participante ativo da história, não um mero espectador. E é por isso que no artigo que nomeia essa edição, ele explica por que ele odeia os indiferentes. Odeio os indiferentes. Creio, como Federico Rebel, que viver quer dizer tomar partido. Não podem existir os que são apenas homens, estranhos à cidade. Quem vive verdadeiramente não pode não ser cidadão, assumir um lado. Indiferença é apatia, parasitismo, velhacaria, não é vida. Por isso odeio os indiferentes. A indiferença é o peso morto da história, é a bola de chumbo dos inovadores. É a matéria inerte na qual afundam rapidamente os entusiasmos mais esplêndidos. É o pântano que cerca a velha cidade e a defende melhor que as mais rígidas muralhas. Vivo, tomo partido. Por isso odeio quem não o faz, odeio os indiferentes. E é esse compromisso, essa ética pela transformação social, ao lado do exemplo pessoal, de força de vontade e independência intelectual, que constitui o maior legado de Antônio Gramsci. E essa foi mais uma resenha do nosso canal. Se você curtiu e quer saber mais sobre o Gramsci, uma boa dica para começar é um filme que está aqui disponível no YouTube mesmo. É um filme italiano, em preto e branco, que fala sobre a formação dele nos anos que ele estava preso. O nome do filme é Gramsci, Os Anos do Cárcere. Gostou? Então deixe seu like e até o próximo vídeo.